E aqui é o Bruno Fraga e eu quero agora de alguma forma, tá? Só te passar a base, vamos falar assim, as etapas de um processo de invasão, tá? De um processo de técnicas de invasão. E o bacana é que essa base, ela é respeitada em diferentes cenários, tá bom? Tanto no cenário de um criminoso, quanto no cenário, no nosso cenário, tá bom? Uma pessoa que está estudando um alvo para entender as vulnerabilidades, as brechas desse alvo, tá bom? E é o seguinte, o treinamento, todo o design do treinamento, ele foi projetado para seguir essas etapas, tá bom? São 4 etapas, digamos assim, e todo o design do treinamento, ele segue essa linha de raciocínio, essas etapas, tá bom? E o que são, né? Quais são essas etapas? A primeira etapa, quando a gente fala de técnica de invasão, tá? A gente fala de conhecer, tá bom? Como assim conhecer? Cara, literalmente conhecer o nosso alvo, tá bom? Quem é o nosso alvo? Quem é a nossa vítima? É o sistema? O que é, tá? De fato, o que é? É uma geladeira? Ok, show. Mas o que é essa geladeira de fato, tá bom? A gente começa a conhecer, a pesquisar sobre o nosso alvo. A gente vai de fato pesquisar informações sobre o nosso alvo, tá bom? A gente vai coletar informações, dados expostos, propriedade de domínio, por exemplo, endereços de e-mail, possíveis usuários desse alvo, possíveis administradores, pessoas conectadas, parceiros, enfim, cara, a gente vai de fato coletar muita informação, tá? Esse alvo ele é 100% dedicado em conhecer o nosso alvo, tá bom? Esse módulo, na verdade, ele é 100% dedicado em conhecer o nosso alvo. A gente vai fazer trabalhar em cache, em vagas de emprego anunciada pelo alvo. Vou te mostrar o Google dos hackers, vamos falar assim. Google Hacking, o Shodan, o Sense. Cara, vai ser muito conteúdo mesmo. Rastreamento de usuários, como rastrear usuários, tá bom? Então a gente vai conhecer nosso alvo. A primeira etapa de um processo de invasão, tá? É conhecer o alvo. Ponto. Beleza? A gente vai um pouco mais a fundo no módulo, mas para você entender que um dos primeiros módulos vai ser o conhecer. E avançando, né? A gente entra no módulo, né, na etapa de analisar, beleza? Toda informação que a gente coletou naquela etapa de conhecer o alvo, os nomes, e-mails, enfim, possíveis usuários, administradores, toda a informação a gente vai analisar e enumerar ela, tá bom? Por exemplo, a gente pegou um endereço IP, um domínio, sei lá, vamos começar a varrer esse endereço IP, identificar portas abertas, serviços de execução, o sistema operacional, cara, muita coisa, tá? A gente viu que tem uma aplicação web, por exemplo, é um site, digamos. Então, qual a porta que está rodando? Qual que é um Apache, é um Microsoft Server? O que está rodando? Qual a versão do Apache? Cara, a gente vai analisar de fato toda a informação coletada. A gente vai testar a nossa comunicação, portas, versões, serviços, enfim, bastante coisa, tá? O objetivo é realmente analisar tudo que foi coletado. E, cara, isso aqui é uma sequência, tá? É uma sequência. Essa etapa é muito importante para o sucesso dessa etapa. E essa etapa do analisar é muito, extremamente importante. É o que define o sucesso, a invasão, no caso, quando ocorre o ato de invadir, né? A execução da ameaça sobre a vulnerabilidade, como você deve saber, que é explorar, no caso, a invasão. De fato, ganhar acesso ao alvo. Explorar, ganhar acesso. A gente começa todos os dados coletados, versões, serviços, a gente começa a encontrar vulnerabilidades nas versões, nos serviços, vulnerabilidades indexadas, não indexadas, públicas, não públicas, possibilidades de força bruta, de quebra de... Qual vai ser o caminho de entrada? Vai ser um exploit? Vai ser uma exploração de uma vulnerabilidade? Vai ser uma quebra de senha? Vai ser executar um exploit, né? Vai ser capturar um tráfego na rede, me conectar na rede do alvo e capturar uma senha, capturar um tráfego. Cara, vai ser um ataque de engenharia social? Tudo é possível. O objetivo aqui de fato é ganhar acesso ao alvo, tá bom? E... enfim, basicamente essas 3 etapas, tá? Conhecer, analisar, explorar. E durante essas 3 etapas, você vai aprender um pouco também de como manter acesso, né? Como, por exemplo, trabalhar com backdoors depois de invadir, como apagar rastros também, questão de privacidade na navegação, no processo de invasão, né? A privacidade, trabalhando com rede store, proxy sham, enfim, muita coisa, cobrir rastros, né? Então, basicamente é isso. Conhecer, analisar, explorar. E o treinamento a gente vai seguir essa etapa, tá bom? A gente vai começar, né? Conhecendo, analisando,
e explorando, tá bom? Então, basicamente é isso. A gente vai muito mais a fundo, é claro, né? Sei lá, são módulos de 10 horas de cada tópico, quem sabe? Então, mais uma coisa mais superficial para você entender a sequência de como vai acontecer as coisas aqui dentro, né? Esse é o meu objetivo aqui agora. E por enquanto é isso. Porém, o objetivo é ganhar acesso, como eu falei. Porém, vale lembrar, tá? Que o treinamento ele tem 10 horas, tá bom? Sei lá, 32 horas no total, 10 horas cada módulo. Mas um criminoso, uma mente mal intencionada, tá? Um criminoso, eu acho que uma das coisas que mais difere ele de uma pessoa que está testando um sistema é que ele tem todo o tempo do mundo. Ele pode esperar uma falha e quando a falha acontecer, ele vai estar ali esperando, tá bom? Então, um criminoso ele tem todo o tempo do mundo. E quando você for fazer, tá? Um processo, um teste, uma técnica de invasão, testar uma coisa, tá? Testar a possibilidade de uma invasão no seu sistema, na sua rede, na sua casa, na sua navegação, seja o que for, tá? A chance são que você vai fazer isso compactadamente, né? Fazer uma coisa rápida, mas eu gostaria que você fizesse pensando de fato como um criminoso, tá? Porque, cara, um criminoso ele tem todo o tempo do mundo, tá bom? Quando você vê na sua aplicação, você é um desenvolvedor web, você foi lá no Google Hacking lá, e viu que não tem nada indexado, tá bom? Tá tranquilo, configurou os robôs TXT, você vai entender um pouco mais disso mais pra frente, mas você viu que tá tranquilo, show. Porém, o que garante, né, que daqui 2 semanas você não vai comprometer algo lá no seu servidor. E o criminoso ele vai estar lá. Então sempre pense no longo prazo, tá bom? E acho que o que difere, gente, realmente, o que difere, tá? O nosso processo de invasão, quando testa um sistema de um criminoso, é que o criminoso ele tem tempo, tá bom? Então, basicamente é isso. E nos vemos na próxima aula. Eu realmente espero que você tenha entendido esse processo, tá bom? Eu realmente espero isso. E nos vemos então na próxima aula do treinamento em técnicas de invasão. Um grande abraço.